Todo mundo foi criança, ser tão frágil, sonhador, ensinando que a esperança é uma luz interior. Compreendemos que a vida se procede por etapas e toda criança necessita ser amada. Uma criança representa um caminho de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Feito o grão que é plantado na terra e que a chuva faz crescer, o evangelho plantado no peito é um novo alvorecer, seguindo as palavras do mestre que aconselha a semelhança com a pureza da criança. Uma criança representa um caminho de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Deus mora? Onde será que Deus mora? Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar, em Barras, Piauí. Meus irmãos, antes de iniciar, pedimos que cada um já reserve o seu recipiente com água para ser fluidificado ao final com paz. Meus irmãos, vamos fazer a nossa prece inicial. Fechemos nossos olhos, procuremos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Amado Mestre Jesus, agradecido nós nos encontramos por mais um Evangelho que o Senhor nos permite estarmos aqui, conectados, reunidos. Te pedimos a Tua assistência, o Teu amparo. Abençoe a cada um de nós, os nossos lares, os nossos familiares, e que este Evangelho nos console e nos sustente. Senhor, que não haja nenhuma interferência e nenhum empecilho. E através desta prece, que lhe pedimos permissão para iniciar o Evangelho no Lar do dia de hoje. Que sempre seja feita a Tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, hoje no nosso Evangelho, nós vamos falar um pouco do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. As instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Quando o Cristo diz, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta.
Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como um militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento, porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobraria sobre o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Leocardari, Havre, 1863. Então, meus irmãos, nessa leitura, nós podemos perceber que Jesus, ele nos deixa claro que a terra em que estamos atualmente, somos chamados a reencarnar, é um mundo de provas e expiações em que, nesta terra, haverá o sofrimento, haverá a dor. Como bem fala os amigos espirituais na doutrina espírita, nós somos espíritos endividados, que em vidas passadas cometemos erros, fizemos maldades. E Deus, em sua soberana justiça e bondade, nos concede uma nova oportunidade para corrigir este erro. E aí, nos encontramos em um mundo onde vamos passar por provas, por expiações que são necessárias para o nosso progresso. E essas provas e expiações vêm, então, se configurando como o sofrimento, como um desespero, como uma situação difícil, como uma enfermidade, a perda de entes queridos, essas desigualdades e injustiças sociais que nós nos envolvemos também. E no Evangelho nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque nós seremos consolados. Então, quando ouvimos essa mensagem de bem-aventurados os aflitos, nós devemos então ampliar o nosso entendimento de que, sim, devemos nos sentir bem-aventurados pela oportunidade de passar por uma prova e expiação para nos corrigirmos e nos melhorar. Então, não vamos maldizer o Senhor, não vamos nos contrariar à justiça de Deus, não vamos nos revoltar perante essas dificuldades e esses problemas. Possamos, então, compreendê-las e nos resignar, sabendo que essas situações que nós passamos são necessárias para o nosso aprimoramento e elas têm um fim. Não é eterno. A dor, o sofrimento, as dificuldades passam e nós seremos capazes de superá-las. Então, por isso que diz que todos sofrem, desde aqueles que estão no trono, numa riqueza, numa opulência, como aqueles que estão sobre a palha, numa vida humilde. Todos passamos por sofrimentos, porque são necessários para o nosso progresso. Mas bem poucos sofrem bem. Então, na verdade, a dor e o sofrimento se tornam mais agudos, mais aparentes em nossa vida, porque nós nos revoltamos, nós nos desesperamos, não compreendemos. Que muitas vezes a gente vê na hora de uma situação difícil pessoas dizerem: por que, meu Deus? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que eu estou passando por isso?
E aí vem a doutrina espírita e nos esclarece, porque é necessário para o teu progresso, para a tua evolução. Fizestes algo errado durante a tua jornada nesta terra, e Deus, na sua justiça, pede que estes erros sejam corrigidos. E em sua bondade, Ele nos promete a felicidade futura. Então depende de nossa ação, de nossa boa vontade, de nossa coragem para vencer essas situações. E teremos sim, então, os gozos de uma vida mais feliz na nossa verdadeira morada, que é no plano espiritual. Não concentremos a ideia de que a felicidade real é nesta terra, porque não é. Então, como também no Evangelho diz, ter esse entendimento não basta. É preciso ter a nossa fé, uma fé raciocinada, claro, sabendo em que passamos por esta dor, por este sofrimento, mas ele vai terminar. E quanto mais eu bem suportá-la, mais feliz serei. Como deixa bem claro os ensinos de Jesus, Deus não coloca fardo pesados em ombros leves. Então, se estamos passando por esse sofrimento, nós somos capazes de suportá-lo. Que a nossa fé seja firme, que nós possamos ter essa fé, resignados de que vamos à luta, vamos enfrentar essa dificuldade, mas se demorar um pouco para vencer, mas a gente vai vencer. Deus está no comando de tudo. Então, que possamos, então, pensar como um combatente, um soldado, como ele cita o exemplo. O soldado, ele só ganha promoção se ele vai à luta, se ele mostra a sua competência, a sua bravura. Então, ele, depois dessa situação, ele tem um merecimento, porque ele mostrou que merece ser promovido. Assim também é na nossa jornada, é na nossa vida. Não que a gente vai enfrentar as dificuldades como um soldado ali numa batalha sangrenta, matando seus inimigos. Não existe esse entendimento para a nossa vida. As dificuldades, essa batalha, é as nossas dificuldades, é esses problemas, é vencer as nossas imperfeições, é suportar as pessoas que estão ao nosso redor, é perdoar aqueles que nos fizeram mal, é fazer o bem. Então, é enfrentar uma enfermidade com a fé resignada, uma fé verdadeira, raciocinada. Então, esse é o combate, para que possamos nos iluminar. Então, meus irmãos, aquele que passa por uma prova, por uma expiação, sinta-se agraciado nesse momento. Pense diferente, pense que essa é uma oportunidade para me vencer, é o meu testemunho de fé. E é Deus que colocou em minha vida para me evoluir, para meu melhoramento, para o meu bem. Então, aconteceu a enfermidade, eu vou procurar os meios em que eu tenho de me melhorar, de me curar. É necessário também, é lícito, me é permitido. Eu vou no médico, eu vou tomar um remédio, eu vou fazer um tratamento. Mas essa enfermidade demora a sair, eu não consigo me curar, não se desespere, porque Deus está ali provendo a nossa felicidade. Mas basta que nós possamos cumprir com o nosso propósito, com a nossa missão. Então, bem-aventurados são sim os aflitos, porque receberão consolação e também porque estão recebendo uma oportunidade de vencer, de se corrigir. Então, quando a dor e o sofrimento, a desesperação baterem em nossa porta, sejamos firmes e possamos ter a certeza de que, vencendo ele, seremos mais fortes e seremos mais felizes. Então, essas são as reflexões do nosso Evangelho do dia de hoje. Vamos agora, meus irmãos, para a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos. Procuremos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Amado Mestre Jesus, agradecido nós nos encontramos por mais um Evangelho no Lar, que o Senhor nos permitiu refletir lições que são preciosas para a nossa vida. Senhor, abençoe a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco, as suas vidas, o seu trabalho, os seus estudos, os seus familiares e os seus lares. Ilumine a todos aqueles também, Senhor, que passam por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma enfermidade, que uma assistência divina possa cair sobre eles, Senhor, lhe proporcionando bom ânimo, esperança e firmeza.
Ilumine aqueles nossos irmãos que, infelizmente, ainda estão no caminho do crime, da maldade, que despertem suas consciências e se corrijam, Senhor. Ilumine o planeta Terra, todas as nações, em especial aquelas que se encontram em guerras, em conflitos, Senhor. Que os seus governantes possam perceber o grande erro que cometem ao se movimentarem, ao agirem por impulsos materialistas e gananciosos para a conquista de poder, para a conquista, Senhor, de riquezas. Que percebam que o real motivo que devem mover suas ações é o Evangelho. Senhor, abençoai a todos que necessitam de Ti, aqueles que já foram para o plano espiritual, todos sejam socorridos e assistidos pelos bons espíritos. Ilumine o universo, o planeta Terra, a natureza, os animais e tudo que o Senhor criastes. Agradecido nós nos encontramos e é através desta prece que lhe pedimos permissão para encerrar o Evangelho no Lar do dia de hoje e que sempre seja feita a Tua vontade. Graças a Deus. Queridos irmãos, nesse momento nos despedimos. Até a próxima, que Jesus abençoe a todos nós. Fiquemos agora com paz. Até breve. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem.
Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, sentia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho